Amém. Vamos dar continuidade a esse módulo do IDEA. E a gente está vendo aí sobre essa formação espiritual, esse crescimento espiritual de um líder. Isso daí é importante para a gente, para que a gente possa entender o que é esperado de nós. Nós vamos crescendo, vamos nos tornando aquilo que a Bíblia diz que nós devemos nos tornar, e para isso nós precisamos de alguns conceitos, e é isso que nós estamos vendo, alguns conceitos que precisam estar corretamente alinhados com a palavra de Deus, para que nós possamos desempenhar o trabalho que nós fomos criados para desempenhar. Você não é apenas um ser que foi criado para ser. Nesse ser está embutido a qualidade de fazer. Você tem a capacidade de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. E nós vimos na última aula que nós fomos chamados para sermos discípulos de Cristo. Nós vimos que nós fomos chamados para seguir a Cristo, para sermos muito mais do que um seguidor à distância, para nós imitarmos Cristo, para que nós pudéssemos viver como Cristo, ser reconhecidos como cristãos, ter intimidade com Ele. E hoje, como liderança, nós precisamos entender um outro patamar, que é a questão de nós termos valores na nossa vida. Um líder deve ter valores pelo qual ele vai seguir a sua vida. Então, é vital que qualquer pessoa defina os valores centrais que dão definição à sua vida. E por isso eu quero dizer que esses valores, para você, eles são preciosos e não negociáveis. É aquele tipo de valor que você não abre mão. E você sabe que enquanto você enfrenta as adversidades, os seus valores vão sendo testados. Olha só. Se você diz, não, eu considero a minha vida que eu não vou dar propina para gente suja. Quando você é parado, você às vezes acaba errando, falhando numa determinada situação. Por exemplo, você às vezes passou num sinal que você não prestou atenção, alguém te parou, um policial te parou, e vai que ele pede alguma coisa. E aí você não abre mão do seu valor. Isso daí é importante. Eu estou usando esse exemplo porque é uma coisa assim fácil da gente pensar. E a gente tem que ter um entendimento de que durante a nossa jornada de adoração, nós precisamos desses valores que vão regrar a nossa vida de liderança, que vão regrar a nossa vida de caminhada com Deus. E esses valores eu já quero dizer para você que são inegociáveis. E eu quero mostrar aqui alguns valores para você, que nós colocamos aqui no nosso ministério, que são inegociáveis. É algo que a gente está sempre batendo. E muitas pessoas se juntam ao ministério, e quando as pessoas se juntam ao ministério, nós mostramos esses valores, dizemos que é importante, porque é com base nesses valores que nós pedimos a resposta daqueles que são liderados por nós, para que nós possamos andar juntos. Então, o primeiro valor que nós devemos ter, que nós encontramos aqui no nosso ministério, é apaixonados, é sermos apaixonados em adoração. Gente, e a adoração tem a ver com o relacionamento com Deus e a forma como nós respondemos a Ele. A adoração tem a ver com o relacionamento com Deus, da forma como você se relaciona com Deus. A primeira coisa que nós não abrimos mão é de pessoas que têm relacionamento com Deus. E se a pessoa ela não tem relacionamento com Deus, cara, não dá para você participar desse ministério. É um ministério de adoração. Vamos colocar um pouquinho o ministério de música de lado e vamos falar sobre adoração. Depois a gente vai envolver a música. Antes de todas as coisas, antes de você ser músico, a Bíblia fala que Deus busca adoradores. Adoradores são aqueles que vão em nome de Cristo. Adoradores são aqueles que representam a Cristo. Antes de todas as coisas, uma pessoa para participar desse nosso ministério, com base nesse valor, deve ser um adorador. E a gente consegue ver isso nas escolhas cotidianas das pessoas. E nós batemos isso. Nós batemos isso com as pessoas. Existe sempre aquele fato da pessoa estar participando do teu ministério e a pessoa já começar a ter uma vida desregrada com relação à adoração, com relação a responder a Deus. Ela começa a responder a outros estímulos externos, e você chega, conversa com a pessoa. Quando você sente que a pessoa realmente está passando por uma fase difícil,
mas ela quer se ajustar, é uma coisa. Quando a pessoa ela está abrindo mão desse valor para viver da forma que ela deseja viver, a Bíblia diz que como pois andarão dois juntos se não há entre eles acordo? Se nós não acordamos nessa coisa mais básica de que nós fomos criados para sermos adoradores, para termos relacionamento com Deus como filhos amados. Então, gente, valores vão definir a nossa jornada. Valores vão definir a nossa jornada. E que maior privilégio é esse do que nos relacionarmos com Deus, que é pessoal, gente. E isso nos motiva a nós sermos apaixonados por Ele. Salmo 89, vamos ver esses versos aqui. Salmo 89, 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Aleluia. Com a minha boca eu anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Então não é uma questão de vir para cá e tocar porque você é músico. A partir do momento que você diz, que você crê no teu coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que Ele é rei sobre a sua vida, e você confessa esse governo sobre a sua própria vida, você está entrando e você está declarando que você é um adorador de Deus, que a prioridade é Deus. E como eu falei, ao longo da sua jornada, várias coisas vêm tirar a sua atenção. Ao longo da sua jornada, várias coisas vêm tirar o foco da sua vida. E o foco primário da nossa vida é Deus. Não existe serviço dentro da igreja cujo foco primário não é Deus. Não dá para fazer, porque, gente, quando você olha para a palavra adoração, existem 3 conceitos básicos. E 3 palavras, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que definem a jornada de adoração. E nós já vimos, nós entendemos que adoração é responder a Deus. Como é que eu respondo? Esses 3 grupos de palavras nos dizem como nós respondemos. O primeiro mais usado é a palavra submissão. O segundo mais usado é a palavra temor. E nós temos também um grupo de palavras que é serviço. Serviço deve vir por causa da minha submissão e do meu temor. Se eu não tenho submissão e eu não tenho temor, serviço não vale de nada. E nós temos que cultivar isso nas pessoas, gente. Você quer servir na nossa igreja? Cara, você tem que ser um adorador. Nós temos que parar de encher as lacunas com pessoas que não querem nada com Deus. E nós temos que perceber isso andando com as pessoas, olhando para as pessoas, vendo se as pessoas participam dos cultos, vendo para as pessoas se elas têm os desejos realmente de seguir. E serem motivadas pela palavra de Deus, gente. É a coisa mais importante, nós não podemos abrir mão desses valores. Esses valores são inegociáveis. Por serem inegociáveis, muitas vezes você vai ser taxado de chato, de radical, mas na minha vida são inegociáveis, na minha liderança são inegociáveis. Não dá para tentar esticar. Será que esse valor, talvez a gente não possa fazer uma exceção? No momento que a gente começa a fazer concessões, a gente já entra no âmbito da idolatria. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Salmo 90, 14. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal. E todos os nossos dias cantaremos felizes. Ou seja, o cantar e o tocar devem ser uma expressão do teu relacionamento com Deus. Salmo 92, 1 a 4. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com o saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Mais uma vez, você responde com canções e com instrumentos por aquilo que você viu. Não dá para adorar se você não consegue ver com a sua constituição interna quem é Deus, o que você foi criado para ser, para fazer. Adoração é resposta àquilo que você ouve, ao estímulo que você vê.
É Deus iniciando todas as coisas e você respondendo. É Deus iniciando com a sua presença e você respondendo à presença. É Deus iniciando com atos sobrenaturais, com atos milagrosos e você respondendo em ações de graças, em louvor e adoração. A adoração sempre vai ser uma resposta da sua parte. Nunca vai ser a iniciação de todas as coisas, vai ser sempre uma resposta. Então isso requer entendimento da nossa parte, gente. Entendimento do que realmente somos, entendimento do que nós fazemos, entendimento de quem Deus é. Por isso nós colocamos esses módulos no Ideia, de saber quem é Deus. Número 2, saber quem é você. Você é filho, você é noiva, você é habitação do Espírito, você foi chamado para funcionar como rei e sacerdote. É importante você ter isso na sua consciência. Brian Doerksen, que é pastor da área de ensino e adoração da igreja The Bridge, em Abbotsford, em British Columbia, no Canadá. Você deve conhecer ele é da Vineyard, né? Trabalha muito com a Vineyard. Diz assim: como você apresenta um Deus que transcende apresentações? Como explicar um Deus que é inexplicável? Como você canta ou como você escolhe uma música que melhor descreva quem Deus é ou como nos sentimos? Isso vai além da nossa capacidade. E há sempre aquele frio no estômago dizendo: o que eu estou fazendo? Como eu me meti nisso? E então eu me lembro: Deus, foi você que me chamou para fazer isso, tudo bem, eu vou continuar. Então você entende quem iniciou todas as coisas. E por causa disso você responde. Muitas vezes a gente se vê em situações adversas, onde a gente pensa: puxa, o que eu estou fazendo aqui? Essas circunstâncias que eu estou enfrentando hoje aqui, se eu não estivesse nessa posição, eu não estaria enfrentando. Mas você não entende que só enfrenta esse tipo de adversidade quem está mais à frente. Só entende isso se você estiver ligado à palavra de Deus. Então veja bem, gente, quando nós falamos sobre o entendimento da verdade, nós temos que saber que Deus nos chama não somente para o amarmos, mas para amar a verdade. Que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que Deus revela a sua ira contra aqueles que suprimem a verdade, que escondem a verdade. Que Jesus disse que enviaria o Espírito da verdade, que é o próprio Espírito Santo, e que Jesus pediu que Deus santificasse os seus discípulos na verdade. É a verdade que nos mostra quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso nós devemos amar a verdade. A verdade é uma pessoa que é expressa através de um livro chamado as Santas Escrituras. Por isso amar a verdade, amar a pessoa que é a pessoa da verdade, pelo Espírito da verdade, é amar esse livro. É colocar esse livro como regra básica na nossa vida, como a lei espiritual básica da nossa vida. Então, quanto melhor conhecemos Deus, através da palavra ou através do seu Filho, pelas Santas Escrituras, mais genuína será a nossa adoração, gente. Mais em linha com aquilo que está no desejo de Deus será a nossa adoração. Na verdade, no momento em que nós desviamos da verdade sobre Deus, estamos nos comprometendo com idolatria. No momento que você adora a um Deus que você não conhece, no momento que você adora a um Deus de maneira errada, como Ele não é digno de receber, você está se comprometendo, essa é a palavra, comprometendo com a falsidade, com a idolatria, com algo que parece, mas não é, com algo que não tem força, com algo que não tem vida. E Deus é Deus de vivos, gente. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos, aleluia. Gente, é na verdade revelada das Escrituras que encontramos o verdadeiro conhecimento sobre Deus. As pessoas não conhecem Deus porque elas não conhecem a palavra, elas não conhecem as Escrituras. E é nas Escrituras que nós conhecemos quem é Jesus, que aponta para o Pai.
E essas escrituras reveladas pelo Espírito. Então nós devemos conhecer quem é o Espírito para que nós possamos entender as escrituras. E aí você pode mais uma vez dar uma olhada lá no modo onde nós falamos sobre conhecendo a Deus, onde nós falamos sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito, a obra do Pai, a obra do Filho, a obra do Espírito, tudo com base na palavra, para que você possa se relacionar com essas pessoas. São 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, todos os dias da sua vida. E saber que é o Espírito Santo quem te influencia pela obra revelada de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a glória do Deus Pai. Os 3 estão interagindo hoje na sua vida. E esse é o valor que nós damos. Quando nós escolhemos o lugar onde nós vamos, nós escolhemos com base na inspiração do Espírito, pela obra revelada de Jesus Cristo no Calvário, para a glória de Deus Pai. Quando nós vamos interagir com pessoas, nós interagimos pela inspiração do Espírito, através da obra consumada de Jesus Cristo no Calvário, para a glória do Pai. Os 3 devem estar envolvidos no processo. E como é que eu conheço isso? Através das Santas Escrituras. Isso nos apresenta 2 palavras, ok? 2 palavras-chave que às vezes são mal interpretadas e nós devemos conhecê-las, porque nós fazemos elas todos os dias, gente. Se você é um amante, um apaixonado por esse relacionamento com Deus, essas palavras são muito importantes. Veja só, a primeira palavra é teologia. E teologia é o estudo de Deus, é o estudo sobre Deus. É você querer conhecer mais a Deus através das Escrituras, é teologia. Para a vida prática, você não precisa ir para um curso de teologia. Para a vida prática, você não precisa ser bacharel em teologia. O bacharelado em teologia te ajuda com várias ferramentas para que você possa entender e professar. Mas na vida prática, você precisa conhecer sobre Deus e andar com Deus e experimentar Deus para que a sua vida dê certo, para que a sua vida seja um sucesso, gente. Então, literalmente, teologia significa o estudo de Deus e inclui o nosso conceito de quem Deus é, como resultado do estudo das Escrituras, ou seja, fala da nossa interpretação de quem Deus é, através daquilo que nós entendemos nas Escrituras. Dessa forma, qualquer músico cristão que estuda as Escrituras é um teólogo por essência. A questão é, eu sou um bom teólogo? Somos bons teólogos se o que nós dizemos e pensamos sobre Deus se alinha com o que as Escrituras dizem e afirmam. Não há como fugir, gente. Se nós vamos conversar, deve ser com base nas Escrituras. Elas regulam os temas da nossa vida. Elas regulam a forma como nós vemos a vida. E a segunda palavra é doutrina, que significa ensino, aprendizado. Doutrina é tudo o que as Escrituras, a Bíblia, ensinam em um assunto particular, como adoração ou santidade. Santidade é uma doutrina, vamos dizer assim. Adoração é uma doutrina, é um estudo temático que nós escolhemos, como nós estamos escolhendo aqui, sobre liderança, baseado em adoração, com o fundamento da palavra. Isso é doutrina. A Bíblia fala de sã doutrina. Isso quer dizer que existem doutrinas que não são sãs. E nós devemos entender, gente, que o amor pela palavra, mais uma vez eu digo isso, regula a nossa vida. Então existem 2 equívocos mais comuns na nossa vida, para você entender, e um deles diz que estudar essas coisas, teologia, estudar doutrina, não deveria ser tão pesado. E é pesado, gente, porque consome tempo, só por isso. Não é pesado porque é enfadonho. É pesado porque consome tempo. E as pessoas desistem porque a primeira coisa que elas dizem é: eu não tenho tempo. Mas tempo se faz, gente. Você faz tempo para ver televisão, por que nós não fazemos tempo para ler as Escrituras, para fazer o nosso devocional, para meditarmos? Gente, não há atalho para termos relacionamento com Deus.
Não há atalho para conhecermos a Deus. Se não conhecermos a palavra, a nossa visão de Deus será uma visão equivocada. Será a visão com relação ao nosso raciocínio, e o nosso raciocínio está ligado a coisas externas. Eu tiro conclusões de coisas externas, então eu formo uma opinião com base em coisas externas. E quando eu gasto tempo para conhecer a Deus através da palavra, eu formo o meu interior de uma porção interior, porque pela revelação, sim, existe um fator externo que influencia o meu raciocínio, mas existe também um fator interior e eterno, que é a pessoa do Espírito Santo que molda o meu pensamento, que diz como eu devo crer, como eu devo agir todos os dias. Apenas pessoas motivadas pela graça, que estão em uma busca fiel e contínua de Deus, conseguem ir mais fundo. Muitos são chamados, gente, mas a Bíblia diz que são poucos os escolhidos, porque são poucos que determinam esse tipo de valor na sua vida. Segundo equívoco, diz que conhecemos Deus melhor através da música do que através das palavras. Ser motivado emocionalmente é diferente de ser transformado espiritualmente. A música nos afeta e nos ajuda de várias maneiras, mas não substitui a verdade sobre quem Deus é. Música nunca conseguiria nos ajudar a entender o significado da autoexistência de Deus, a natureza da encarnação ou o sacrifício vicário de Cristo. Para isso, nós precisamos ler, meditar e estudar na Bíblia. Isso é um valor que nós não abrimos mão aqui nessa igreja. Nós não abrimos mão de pessoas que servem, de pessoas que se achegam aqui para serem membros da nossa igreja, de serem pessoas que estudam a palavra. Todo mundo faz? Claro que não. Claro que não. E a gente consegue ver no serviço e na posição que a pessoa tem ao servir, se ela estuda ou não estuda a palavra, se ela conhece ou não conhece a Cristo, se ela sabe ou não sabe obedecer. Porque são decisões, gente, baseadas na constituição interior, influenciados pela graça. Então a boa teologia, gente, nos ajuda a manter uma música no seu lugar adequado. A música é uma ferramenta e deve ser uma ferramenta subsequente ao conhecimento de quem Deus é. Conhecer quem Deus é deve ser a figura básica da sua vida. Se eu chego para um músico meu que está tocando e eu pergunto para ele, você tem tido tempo para ler a palavra, para meditar, e ele disse que não tem, eu já sento com ele de forma especial e digo, cara, tem alguma coisa errada. Eu prefiro que o músico sente no banco e conheça a Deus e tenha mais tempo para conhecer a Deus do que vir tocar, se cansar e se frustrar enquanto ele serve. É muito melhor o ser bem formado do que o fazer contínuo. E é isso que nós devemos entender, gente. Desse valor, eu não abro mão. Eu não abro mão. Gente, a mente e o espírito pertencem um ao outro. Estão ligados. Estão tão ligados que Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a única ferramenta que consegue separar para que haja uma distinção entre um e o outro é a Bíblia. É a única ferramenta que nós temos para você saber se você é uma pessoa racional ou espiritual, ou se você é uma pessoa espiritual e racional. Porque, gente, Deus não quer que você não tenha um intelecto. Deus não quer que você não seja uma pessoa intelectual. Deus quer, e Deus te formou dessa maneira, para que você fosse uma pessoa espiritualmente intelectual. Gostei disso. Deus te formou na tua constituição para que você fosse uma pessoa espiritual primeiro, espiritualmente intelectual. Aleluia. Por isso, Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer do nosso culto, da nossa adoração, que é algo espiritual, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a nossa adoração, que fala do âmbito espiritual, também deve ser racional. Eu devo fazer com entendimento.
E eu não tenho entendimento se eu não estudar as Escrituras. Por isso que, vez após vez, nós determinamos o que é adoração. Nós trazemos um entendimento, as definições do que é uma vida de adoração, para que você entenda que a coisa mais básica do teu serviço e da tua liderança é a tua adoração a Deus. Se a nossa doutrina for acurada, for precisa, mas nosso coração estiver frio com relação a Deus, a nossa adoração coletiva será verdadeira, mas será sem vida. Ou se expressarmos um amor fervoroso por Deus, mas apresentarmos ideias vagas, imprecisas e incompletas dele, a nossa adoração será emocional, mas ilusória e enganadora. Nenhuma dessas opções glorifica a Deus. E a Bíblia fala de coisas que glorificam a Deus. Obediência glorifica a Deus. Produção de frutos glorifica a Deus. A nossa vida é para a glória do Pai. Aleluia! Tudo que nós fazemos deve ser para a glória do Pai. Deve ser para exaltar o nome dEle. Deve ser para com que pessoas conheçam mais a Ele. Então por que nós fazemos tudo isso em adoração? Por que o entendimento é importante na nossa adoração? Porque o que fazemos é importante. O porquê fazemos é importante. Então Romanos 12, como nós vimos, como eu acabei de citar aqui, agora na Bíblia The Message, diz assim, olha só. Então aqui está o que eu quero que vocês façam. Com a ajuda de Deus, peguem a sua vida cotidiana, o seu dormir, o seu comer, o seu trabalhar e viver a vida, e coloquem tudo diante de Deus como uma oferta. Aceitar o que Deus faz por vocês é a melhor coisa que vocês podem fazer por Ele. Não fiquem então à vontade com a sua cultura, ao ponto de concordarem com ela sem pensar. Ao invés disso, fixem sua atenção em Deus. Vocês serão transformados de dentro para fora. Então, biblicamente, gente, adoração é um ato vivo, que engloba toda a nossa vida oferecida a Jesus, em sujeição completa e absoluta. Toda e qualquer ação na nossa vida tem o potencial de se tornar uma oferta de adoração. Irineu de Lyon, foi um dos pais da igreja, diz assim: a glória de Deus é um ser humano completamente vivo. Então a adoração é um sacrifício vivo. Não adianta você tentar se relacionar com Deus achando que qualquer coisa que você faça para Deus importa para Ele. Irineu de Lyon está dizendo aqui: a glória de Deus é um ser humano completamente vivo, espírito, alma e corpo. Nós somos seres racionais e dependemos da nossa razão, do nosso raciocínio para influenciarmos esse mundo. Por isso a Bíblia chama mestres que nos capacitam a professar a nossa fé. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui no Ideia, trazer para você um certo caminho de raciocínio para que você entenda aquilo que você é e aquilo que você faz, para que você possa ajudar a outros a se verem da forma correta e fazerem as coisas da forma correta. Nós fomos chamados para isso, gente. É quando fazemos da nossa vida uma resposta simples ao amor de Deus que nos tornamos os adoradores por quem o Pai procura. Então, gente, qual é o objetivo final da adoração reunida? Por que nós nos reunimos? Se nós estamos falando sobre qualidades de um líder de música e nós lideramos músicas em coletividade, qual é o objetivo final da nossa adoração quando nós nos reunimos? Então, o nosso maior desejo e o nosso objetivo é estimular e educar um povo que, através das canções, das orações, do ensino e de outras coisas, entendam como responder a Deus de um coração rendido. Gente, você que lidera um grupo de adoração, faça seminários de adoração para a sua igreja. Talvez você não tenha o privilégio de pregar na sua igreja, mas converse com o teu pastor. Faça seminários de adoração para a igreja. Já chegou o tempo de que você vai todo ano para aquele seminário de adoração. Que bom!
Mas talvez a sua igreja não consiga ir. Então monte um esquema, converse com o teu pastor, converse com os teus músicos e faça você mesmo um seminário de adoração. Explique para a sua igreja o que é adoração. Mostre para a sua igreja que a adoração é muito mais do que música. Convide pessoas de fora para trazerem palestras para o teu grupo sobre adoração. Converse com o teu grupo sobre adoração. Isso é importante, para que você possa estimular o teu povo, o povo da sua igreja. Entenda como responder a Deus no coração rendido. Nós criamos atmosferas que levam pessoas a ouvirem o chamado do Espírito Santo a uma mudança de vida, há uma mudança de motivações e há uma mudança de escolhas. E o que a música tem a ver com isso, gente? Já que nós estamos falando de um líder de música. Se a adoração é a resposta de uma vida ao amor de Deus, então o que a música tem a ver com isso? Brian Doerksen vai responder isso para a gente. Leia aí, diz assim: por que cantamos música? Nós fazemos isso porque é algo que podemos fazer juntos. Provavelmente há muitas outras coisas que poderíamos fazer para expressar o nosso amor e a nossa adoração a Deus, que seriam, de certa forma, tão válidas quanto, mas que não são tão fáceis de se fazer juntos. Podemos juntar 10, 100 ou 1000 pessoas, qualquer número que escolhermos, e podemos nos ajuntar e cantar uma canção. Essa canção reflete o que está se passando em nosso coração e em nossas mentes. Enquanto estamos juntos, há uma verdade que estamos afirmando, mas há também uma afeição, um amor, uma paixão que estamos expressando. É por isso que cantar como uma expressão de adoração tem resistido ao teste do tempo. O início da igreja tinha canções. Você pode talvez não ver isso muito, porque o Novo Testamento não mostra muito, porque as evidências básicas estão no Velho Testamento. Eles usavam o Velho Testamento, essa tradição de cantarem, porque eles entendiam o poder de professarem a palavra. Você vê no Velho Testamento Deus instruindo a Moisés: Moisés, você vai fazer o seguinte, você vai ensinar o povo. Como é que você vai ensinar o povo? Faça uma música. Porque a música tem esse poder de ensinar. Martinho Lutero, os reformadores usavam a música como instrumento de ensino, gente. É um instrumento de ensino, mas é também um instrumento de afeição, de expressão da nossa paixão. Então, gente, o papel que nós temos como líder de músicos é criar um lugar. Veja só o que está aí na sua apostila. Em outras palavras, as nossas canções criam um lugar para onde nós podemos ir. Onde pessoas podem se encontrar com Deus e Deus com elas. Como um time, quando selecionamos, ensaiamos, preparamos e apresentamos essas canções, estamos literalmente criando um lugar para que pessoas se encontrem com Deus. Então as nossas músicas são apenas um lugar. Poderia ser um outro lugar, como existem vários outros lugares dentro de um culto. Oração poderia ser um lugar onde pessoas se encontram. A pregação da palavra é um lugar onde pessoas se encontram. Tudo isso para cultuar a Deus. O nosso objetivo ao nos reunirmos é cultuar a Deus, é um culto. Servirmos a Deus. Olha só, culto tem o sentido de serviço. O culto religioso é um serviço. Faz parte de nós servirmos a Deus com o nosso tempo. Faz parte de servirmos a Deus com o nosso intelecto, com o nosso coração, com a nossa afeição, com a nossa paixão. Por isso nós somos apaixonados nessa adoração. E esse é um valor, mais uma vez eu digo, que nós não abrimos mão. Então, como líderes de música, nós estamos servindo o povo de Deus com os dons e paixões que nos motivam, criando um lugar para que todos nós nos encontremos com Deus. Para que todos nós possamos experimentar Deus juntos. Gente, você pode ir para cá, olha só, você pode ir para casa
ter lá o seu momento de louvor, de adoração, de meditação, e você experimentar aquele ambiente gostoso. Mas aí quando você vem para cá, você já vem com essa condição na sua mente, e você experimenta Deus juntamente com o teu irmão. E você catuca o teu irmão, ele fala assim: cara, está sentindo esse ambiente? Uau, tô. Vocês experimentam Deus juntos. Essa é a caminhada cristã. Andarmos juntos, vivermos juntos. Como líderes de louvor, o nosso papel é preparar o caminho para que as pessoas se encontrem com Deus, criando um espaço onde canções possam dar asas às orações daqueles que estão reunidos para adorar. Então, esse, gente, é o primeiro valor. É o primeiro valor que é muito, muito, muito importante. E nós não devemos abrir mão desse valor. É o primeiro valor mais importante, sermos apaixonados nesse relacionamento com Deus. O segundo, para a gente terminar essa primeira parte, é nós sermos abundantes em amor. Já que nós falamos que o primeiro e mais básico é o entendimento da pessoa de Deus, isso é adoração, e nós somos apaixonados por mais de Deus, o segundo valor que deve ser tão importante quanto é nós sermos abundantes em amor, ou seja, o amor de Deus é a revelação que nos faz adorar de forma perfeita. Se não há amor, e amor fala de priorização, gente. Amar aos seus pais fala de priorizar aos seus pais antes de você priorizar os seus amigos. Amar a sua esposa é você priorizar a sua esposa acima de qualquer outra mulher. E amor fala de aliança. Se você entende a aliança que Deus faz consigo mesmo para poder criar você, e Ele nunca mais voltou atrás nisso. E aí você fala: não, mas Deus decidiu destruir a terra, Deus decidiu destruir a maldade, porque Ele continuou com Noé, Ele continuou com um homem justo, Ele continuou com um homem fiel, que obedeceria às suas ordens, e foi a cabo, foi até o final. Deus continua acreditando em você, e Ele faz isso porque Ele fez aliança consigo mesmo. E Ele fez aliança consigo mesmo, Ele não pode voltar atrás. Então o nosso amor é uma resposta à aliança que Deus tem consigo mesmo a teu respeito. Então nós entramos nessa aliança, e por isso nós podemos dizer que nós temos aliança com Deus. Essa é a nossa resposta em amor com Deus, é nós vivermos baseados na aliança que nós temos com Deus. Eu tenho aliança com Deus, é uma aliança que não pode ser quebrada. João capítulo 15, verso 12 a 14 diz: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se eu não entendo o amor que Deus tem por mim, eu não vou conseguir amar as outras pessoas. E amar as outras pessoas não é fazer o que elas querem que seja feito. Amar as outras pessoas é evidenciar os padrões bíblicos para aquela pessoa. Tanto que Hebreus vai dizer que Deus disciplina ao que ama. Deus disciplina esse link, Deus disciplina com base nesse link que é chamado aliança, misericórdia, chesed, amor, no hebraico chesed. Deus disciplina com base nessa aliança. Fora dessa aliança, Ele não pode fazer nada. Fora dessa aliança, porque a palavra é a sua aliança. Você tem que repetir isso para você mesmo. A Bíblia é a aliança, é a manifestação, é a demonstração da aliança de Deus para comigo. E Deus não vai agir fora da sua palavra. Se Ele fala de obediência, obediência faz parte da aliança. E Deus te ama quando Ele começa a trazer você de volta para o âmbito da obediência. Deus mostra o seu amor quando Ele te traz de volta para o âmbito da obediência, para que você possa desfrutar de tudo que Ele tem para você. Fora dessa aliança você não tem nada, você não recebe nada, você não herda nada na prática. É com base na aliança, é com base na palavra. Por isso que o preceito primeiro, qual é?
sermos apaixonados em adoração, é termos o entendimento das Santas Escrituras de quem é Deus, da sua aliança. Então ninguém tem maior amor do que esse de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Não há amor se não houver obediência. Não há demonstração de amor se não houver obediência. E, gente, Deus, olha só, gente, Deus demonstra o seu amor para conosco, obedecendo a sua própria palavra. Obedecendo, que isso? Mas Deus, o soberano, precisa obedecer, precisa a sua própria palavra, porque Ele é fiel e Ele não mente. Ele mesmo instituiu isso, gente. E Ele deixou registrado para que você possa ter a confiança nele, de que Ele é fiel. Porque se Deus pudesse fazer qualquer coisa, eu não o consideraria fiel. Eu não estou falando de fazer qualquer coisa como se Deus não tivesse a capacidade de fazer. Ele tem a capacidade de fazer tudo aquilo que Ele quiser. Agora, Ele mesmo é regulamentado pela sua própria palavra. Por isso Ele é fiel. Por isso Ele é considerado constante. Porque Ele não curou ontem e não curaria hoje. Isso não é fidelidade, isso não é constância. Constância é, eu comecei e vou mantendo aquela batida até o final. E como Ele é eterno, Ele não tem fim. Então o preceito e a promessa de cura, ela não começou e nem vai terminar. Como assim, pastor? Ela é eterna, porque Deus é eterno, e Deus é aquele que cura. Então você entra nessa aliança com Deus sabendo que Ele é fiel à sua própria palavra. Os preceitos de Deus para te abençoar, estão na sua palavra. E eu preciso entender que isso faz parte do amor de Deus. 1 João 4,8, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Romanos 5,8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Está sempre doando. João 13,34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Então, para nós sermos abundantes em amor, nós precisamos passar esse amor uns para os outros. E eu te amo quando eu ensino você a palavra de Deus. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. O primeiro amor é a Deus. É o primeiro mandamento. Se o primeiro amor é para Deus, eu não vou quebrar essa regra por ninguém. Olha só como é que o primeiro valor define todas as coisas. Eu não vou quebrar essa regra por ninguém. Eu não vou quebrar o raciocínio bíblico por ninguém. O que eu tenho que fazer para amar você, como eu fui amado por Cristo, é te ensinar esse mandamento, é te ensinar essa palavra, e com isso eu estou te amando como Cristo me amou. Eu não vou estar te amando sentindo pena de você. Ah, é verdade, pastor, olha, eu estou aqui, estou nessa mazela, coisa e tal, pararia, aquele semblante baixo e você vai. Ah, não, porque o pastor ele tem que amar a ovelha. Então, como o pastor ama a ovelha, ele tem pena. A pena não vai te levar a lugar nenhum. Você sentir pena de você não vai te levar a lugar nenhum. Eu sentir pena de você, eu não vou te conduzir a lugar nenhum. Eu não estou falando que você tem que pisar na cabeça das pessoas. Eu estou falando que o amor é com base na palavra. O amor é com base da palavra. E o líder que não ama com base na palavra não ama. Nós devemos entender isso, gente. Nós devemos ser abundantes em amor com base no amor de Deus por nós. Então, onde é que está o nosso coração? Onde é que está o teu coração? O nosso maior desafio é o que trazemos para a plataforma a cada culto, que é o nosso coração. Cada um de nós trava batalhas interiores sobre o que mais amamos. Seria Deus ou outras coisas? O culto, gente, eu entendo que a gente cria plataforma para as pessoas, mas o culto é sempre para Deus. Não esqueça disso. Você não deixa de adorar a Deus porque você tem que conduzir as pessoas, porque você tem que ajudar as pessoas. O culto é sempre para Deus. Então, idolatria
é a pior armadilha que o povo de Deus pode encontrar. Por quê? Porque nos aprisiona e nos envergonha. A idolatria não tem poder para nos ajudar e acaba nos fazendo segundo a sua imagem, sem poder. Por isso, como Davi, deveríamos odiar ídolos que são inúteis e sem valor. 1 João 5, 18 a 21 vai dizer assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. O pecado tenazmente nos assedia e muitas vezes faz com que nós compartilhemos com ele da sua ideia, mas ele não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Cristo Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João aqui está dizendo o que Jesus falou lá em João capítulo 17. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e ao teu Filho a quem tu enviastes. Essa é a verdadeira vida eterna, conhecer a Deus. E você que tem escolhido não conhecer mais de Deus, você não tem se apropriado da vida eterna. Você não tem sido influenciado pela graça. Você não tem vivido com o teu Salvador. E tem muita gente que vai para buraco abaixo porque não conhece a Deus. Vida eterna é essa, que te conheçam a ti. Ponto. Simples assim. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Como é que nós nos guardamos dos ídolos? Conhecendo o Deus verdadeiro. Conhecendo a pessoa verdadeira, conhecendo a palavra verdadeira. Essa é a vida eterna. A idolatria se torna algo ofensivo contra Deus, porque fazemos comparações entre coisas e Ele. Deixa eu ver, Deus, salário. Deus, salário. Deus, salário. Deus não está chegando, o salário chega todo mês. Eu acho melhor eu fazer aliança com o meu salário, porque ele chega todo mês e Deus nem sempre, né? Fazemos comparações entre coisas e Deus e atribuímos mais valor a coisas sem valor. Isso pode ser algo muito sutil, sem ser visto de maneira exterior. Veja esse exemplo aí em 2 Reis, que diz assim, 2 Reis 17, de 33 a 40, diz: de maneira que temiam ao Senhor. Lembra que nós falamos de 3 palavras: submissão, temor e serviço. Essa é a base de como nós respondemos. Eles temiam ao Senhor. Eles tinham reverência. Gente, tem muita gente que tem reverência. Só temer não é adorar por completo. Porque tem muita gente que tem reverência. Você já viu aquelas pessoas que passam de frente a cemitério, de frente a algumas igrejas e fazem um sinal? Aquilo é um sinal para eles que é de reverência. Passa, vai conversando com o outro, vai ouvindo uma música obscena, mas quando passa na frente da igreja, faz o sinal da cruz, é em temor. E olha só o que a Bíblia diz: eles temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam. Eles tinham uma constituição intelectual de temor, mas na prática eles serviam aos seus próprios deuses, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. E não vos amoldeis a este século, diz Romanos capítulo 12. Diz Romanos capítulo 12. Não se amoldem à cultura, não foi isso que nós lemos aqui em Romanos na Bíblia, The Message? Não fiquem tão à vontade com a sua cultura, a ponto de concordarem com ela, sem pensar. Verso 34, até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem o Senhor, não fazem segundo os seus estatutos. Ou seja, no verso 33 diz que eles temiam, no verso 34 vem a razão, eles não temiam ao Senhor. Na realidade, quando você não pratica aquilo que é esperado pela palavra, pela aliança que você fez com Ele, na realidade você não está adorando. Você diz que você está, mas na realidade você não está com os seus atos. Não fazem segundo os seus estatutos e juízos, nem segundo a lei e o mandamento que o Senhor prescreveu aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Ora,
O Senhor tinha feito aliança com eles e lhe ordenaram dizendo: não temereis outros deuses. Não respeitem ele não, gente. Não respeitem esses deuses. Nem vos prostrareis diante, não se submetam a eles, nem os servireis. Olha as 3 palavras aí, gente: temor, submissão e serviço. E com isso o oferecimento da nossa vida. Não lhe oferecereis sacrifícios, mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis, e a Ele vos prostrareis, e a Ele oferecereis sacrifícios. Os estatutos e os juízos, a lei e o mandamento que Ele vos escreveu, tereis cuidado de observar todos os dias. Não temereis outros deuses. Da aliança que fiz convosco não vos esquecereis, nem temereis outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis, e Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não deram ouvidos a isso. Ah, se meu povo me ouvisse, diz o Senhor lá em Salmos, eu os livraria de pronto. Porém, eles não deram ouvidos a isso, antes procederam segundo o seu antigo costume, como eles estavam habituados a fazer, não mudou nada. Assim, essas nações temiam o Senhor, que lá no verso 34 diz que na realidade eles não temiam. Temiam o Senhor e serviam as suas próprias imagens de escultura, como fizeram seus pais, assim fazem também seus filhos e os filhos dos seus filhos até o dia de hoje. Então, gente, vamos esticar um pouquinho mais, me dá mais 10 minutos. Quando eu procuro glória para mim mesmo, louvor pelo que faço e crédito pelo meu crescimento, e não estou dependendo de um Salvador, eu estou procurando por uma audiência. Eu quero ser observado, eu quero a fama, eu quero a reputação, eu quero a glória. Não foi isso que o diabo ofereceu para Jesus? Jesus, faz segundo os costumes desse povo que me servem, se dobre e eu te darei a glória dessas nações. E Jesus fala: não, só ao teu Deus adorarás. Jesus sabia, Jesus como homem vivia com base naquilo que ele conhecia sobre Deus. Jesus ia à igreja, à sinagoga, Jesus ia ao ajuntamento, Jesus lia a Bíblia, entre aspas. Bíblia entre aspas. Ele conhecia os manuscritos. Não foi à toa que ele foi dado Isaías 61. Ele sabia o que ele estava lendo. Não foi caixinha de promessa, gente. Foi um plano arquitetado por Deus, pelo Pai, para que ele pudesse anunciar as boas novas do Evangelho. Então, gente, Mateus 22, 36 a 38, diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. Ficar com pena das pessoas por causa disso e daquilo e desconsiderar o primeiro mandamento é adorar as pessoas e não adorar a Deus. Sabe como isso se chama? Humanismo. Nós refutamos o humanismo. Nós nos importamos com as pessoas, mas nós nos importamos com Deus em primeiro lugar, para que nós possamos nos importar com as pessoas da maneira correta. As pessoas estão afundando e elas querem que você as salve da maneira que elas esperam, e eles acabam puxando você para baixo. Nós devemos ajudar as pessoas da maneira como a palavra nos diz para ajudar. A palavra é o nosso guia, Deus é o nosso guia. De forma simples, adoração é amor. Deus quer que o adoremos mais do que os nossos instrumentos e música, mais do que os nossos cônjuges, mais do que os nossos filhos, mais do que os nossos músicos. Deus quer que você ame a Ele mais do que a você mesmo, ao ponto de você doar a sua vida, de você doar o seu tempo. Quando você fala: poxa, realmente eu estou cansado, mas eu vou me ajuntar com o povo de Deus, porque eu amo a Deus, e eu quero ouvir mais de Deus. Quando você fala: eu vou meditar na palavra dEle, mais do que fazer outra coisa, mas você está cansado, mas você ama a Deus mais do que a você mesmo. Isso é adoração no maior grau. É amar a Deus acima de você mesmo.
Isaac Watts, o grande escritor de hinos, uma vez escreveu o seguinte: o grande Deus não valoriza o serviço dos homens se o coração não estiver nele. Olha só, gente. O Senhor vê e julga o coração. Ele não considera formas externas de adoração se não há adoração interna, se nenhum afeto devoto for empregado. É, portanto, um assunto de infinita importância ter todo o coração comprometido fielmente a Deus. Quer servir na igreja? Sirva a Deus em primeiro lugar. E como é que você serve a Deus em primeiro lugar? Amando a Deus acima de você mesmo. Valorizando o que Deus valoriza. E isso fala de intimidade com Deus, gente. Intimidade é uma postura. Intimidade é um posicionamento de um coração voltado para o outro. Intimidade acontece quando um coração escolhe fazer-se vulnerável para o outro, oferecendo-se além da sua própria preservação, abrindo-se além da sua própria proteção. Então Deus escolheu fazer-se conhecido, preste atenção, de forma íntima, honesta e vulnerável. Deus quer com que você o conheça. Ele está aberto para você. Deus quer com que você tenha intimidade com Ele. Vá até mais o profundo do coração de Deus. Debaixo desse valor de intimidade, onde nós estamos falando que nós amamos a Deus, que nós somos abundantes em amor, percebendo a revelação pessoal do amor de Deus por nós e o nosso privilégio de interagir com Ele, nós vemos alguns valores secundários. Quais seriam esses valores? Leia comigo na apostila. Queremos minimizar a distração musical. E por isso nós ensaiamos, participamos de seminários e eventos, como nós temos aqui o nosso CRC. CRC é uma sigla que nós chamamos de comunhão, revelação e criatividade. Então, nesses espaços que acontecem muitas vezes, uma vez por mês, num sábado, nós lidamos com a parte de comunhão, nós temos comunhão junto, nós saímos juntos, vamos a parques todos juntos e fazemos piquenique. Nós temos a parte de revelação e você pode talvez, nessa parte de revelação, você trazer um estudo, ou então, como nós fazemos muitas vezes, nós damos um livro e nós vamos lendo o livro juntos e vamos obtendo revelação juntos. E tem a parte de criatividade, onde nós temos workshops, onde nós chamamos pessoas de fora, que isso é importante. Então você faz um ajuntamento para vocês comporem juntos, música juntos. Então esses três pilares são importantes para que você entenda que você vai minimizar a distração musical. Quando o músico sabe tocar a sua parte corretamente, isso minimiza a distração musical, capacitando a sua equipe a fazer música que não é irritante, que não é amadora, que não é chocante. Isso aí você fala por causa do amor das outras pessoas, você está amando as outras pessoas quando você faz isso. Nós queremos desenvolver líderes de músicas e adoração que vão além de cantar canções ou são animadores de público, que saibam se relacionar com a mensagem que professam em cada música. Quando você canta músicas como eu tenho vida em abundância, saúde perfeita, plena união com Deus, ando em graça, reino em vida, vivo pela fé. Quando você passa isso, será que você realmente crê nisso que você está cantando? Nessa declaração de fé? Eu tenho vida em abundância. Eu tenho saúde perfeita. Mas pastor, e essa mancha verde aí? Eu tenho saúde perfeita. Essa mancha verde é um ataque do diabo e vai ter que se render, vai ter que dobrar os seus joelhos. A saúde perfeita que é a manifestação da vida abundante em mim. Queremos desenvolver um time apaixonado de adoradores e amantes de Deus. E por isso desenvolvemos um corpo compromissado de adoradores na igreja ao longo do tempo, que amam o lugar secreto da adoração mais do que eles amam a plataforma pública. E queremos cultivar atmosferas que não apressam o povo, gente.
mas que criam oportunidades para que estes abaixem a sua guarda e honestamente revelem seu amor mais profundo por Deus e para que Deus se revele a eles. Às vezes, cânticos espontâneos são importantes na igreja porque dão aquele tempo para as pessoas abrirem os seus corações e falarem aquilo que está no mais íntimo do seu coração. E o último ponto, aqui dentro de sermos abundantes em amor, nós falamos sobre intimidade, mas também vale a pena nós falarmos sobre integridade. Integridade é o conceito de que as nossas vidas estão de acordo com as palavras que nós cantamos e transcendemos os shows da adoração reunida. Muitas vezes nós temos que reavaliar a nossa vida, gente. E você está cantando a música, mas espera aí, essa música não bate com a realidade da palavra. A minha vida tem batido com a realidade da palavra que eu tenho cantado, que eu tenho tocado. Isso é importante, por isso eu sempre peço que os músicos declarem a palavra ao tocarem. E muitas vezes as pessoas não fazem porque aquilo que está sendo professado não é a vida delas. Então, cara, eu não vou professar essa mentira. Acaba sendo mentira e as pessoas não querem mentir para Deus. Então elas acabam não confessando, mas a vida continua a mesma coisa. Olha só como é que esses valores são importantes para nós. Como é que eles norteiam a nossa vida. Será que Deus é a figura central na nossa adoração, gente? E isso quer dizer que como líderes, músicos e influenciadores espirituais, nós estamos mais preocupados com a fama de Deus através das nossas ações do que com a nossa fama por causa da nossa visibilidade e palavras. Por isso precisamos valorizar a nossa vida pessoal com Deus, acima de qualquer oportunidade de expressar o nosso talento musical no palco. Em outras palavras, não queremos apenas parecer bons ou soar bem, mas queremos ser bons. E para isso, nós queremos crer nas palavras que cantamos e colocá-las em ação em nossa vida pessoal e coletiva. Enfatizamos muitas vezes temas que chamam a congregação a um estilo de vida de caráter, honestidade e devoção. Nós queremos ser tão ativos sobre vivermos o Evangelho quanto o cantamos. Liderança, então, de adoração, gente, para a gente terminar, é um encontro íntimo. É um encontro íntimo habilitado pela integridade. Então, em conclusão, gente, tenha momentos de compromisso pessoais e privados com Deus. Eu te desafio isso no seu dia a dia, na sua semana, no seu mês. Não há substituto para o seu encontro com Deus. Intimidade e integridade são vistos nos olhos, escutados nas palavras e sentidos no comportamento do líder. Não deixe a semana passar sem que você tenha participado de alguma reunião de adoração, seja ela coletiva ou pessoal, ou as duas, que te levam a esse nível de vulnerabilidade. O povo não vem para a igreja porque não quer ser vulnerável, não quero que as pessoas me vejam adorando. Adoração tem a ver com vulnerabilidade, intimidade tem a ver com vulnerabilidade. Encontre a música que move o teu coração, de maneira bíblica. E isso irá mudar o teu coração e também a tua liderança. Ok? Então pensa nisso nessa semana. Vai mais fundo. Você é abundante em amor. Você que é apaixonado em adoração. Entenda que a primeira coisa que você deve focar é em Deus. Ok? Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula.